ler o 32? É isso mesmo, é o 32. 27 e 32. E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ele ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Pai Celestial, durante este dia nós temos nos reunidos aqui. Temos nesta noite falado das Tuas bênçãos, ouvindo o testemunho, Senhor, das Tuas maravilhas em nosso meio. Temos cantado louvores, ó Deus, que nos levam de volta ao Calvário, ao caminho do Gólgota, Senhor, aonde o Senhor derramou o Seu sangue inocente por cada irmão, por cada irmã, por cada filho, ó Deus, que estava perdido. Pai, que nesta noite, mais uma vez, ao participarmos da obediência da Tua Palavra, sejamos ajudados, ó Deus. Que ao lermos a Tua Palavra, o Espírito vivificador dela abençoe o coração de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus, né? Temos falado. Os cultos de Santa Ceia não é um hábito, não é um costume nós falarmos do sacrifício de Cristo, né? Porque isso nos traz à memória o plano da redenção de Deus. Se Ele não houvesse passado por este caminho do sacrifício, caminho da sentença, da condenação, nós ainda estaríamos perdidos, enrolados em folhas de figueiras, como fez Adão e Eva lá no jardim, quando eles conheceram o pecado. E tudo isso se originou já pela falta de obediência. Nós falamos isso, acho que no último culto da palavra. Quando Deus deixou a sua palavra para ser cumprida e obedecida, mas Eva não pôde, ser tentada pela serpente, ela não conseguiu guardar isso, e através disso veio o pecado. E Deus, precisando cumprir novamente com a sua palavra, dizendo que haveria morte por aquele pecado, Ele teve que encontrar uma maneira de reconciliar o mundo outra vez consigo mesmo. E não havia nada ali. Você veja lá em Apocalipse, quando João olhou, e não havia ninguém digno de abrir e desatar aqueles selos. Quanto mais, eu diria, alguém que sangue poderia se oferecer para pagar os pecados de um povo que foi criado com o intuito de adorar a Deus, mas Deus, não oprimindo eles a isso, deu a eles o livre-arbítrio, conhecendo e sabendo que o homem faria tal coisa, porque Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Mas graças a Deus, Deus sabia que os seres humanos não seriam perfeitos como Ele foi antes da transformação, do corpo glorificado, porque um dia nós tornaremos a voltar para Ele, da forma que Ele nos criou lá, o primeiro homem, quando não havia pecado, para nós voltarmos. Deus apenas desceu para requerer o que era seu e para cumprir a sua palavra, mas Ele teve que enfrentar este caminho. E aqui nós encontramos e lemos em Mateus, em Marcos, onde relata os passos de Jesus durante esta terra, os momentos bons, os momentos felizes que Ele teve, mas foi doloroso também este percurso. Mas chegou a este ponto que Ele estava cansado, onde nós lemos que eles saíram e encontraram um homem sirineu, chamado Simão, com quem constrangeram a levar a sua cruz. Ajudou, colocou no ombro para levar a cruz de Cristo. E eu fico pensando, meu irmão, você sabe o que ele diz quando ele vinha demonstrando o seu ministério, caminhando? Ele não veio oferecendo muita coisa às pessoas, não. Ele diz que aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz, renuncia a si mesmo e segue-me. E eu fiquei pensando, que privilégio este Simão Sirineu teve de carregar a cruz de Cristo. Porque ele carregou já por nós as nossas
isso? Dentro daquela cruz estavam os nossos pecados e Ele já carregou o preço. Agora a cruz que nós carregamos é a cruz do Evangelho. Mas para o cristão esta cruz não é um fardo sobrepesado que você não pode carregar. A cruz do Evangelho é apenas a representação. Aquela cruz não é física, mas nós precisamos carregar esta cruz em nossos ombros muitas vezes para cumprir também a nossa parte, a palavra de Deus. Ele veio caminhando porque ele precisava abrir um rastro para que aqueles que têm sede de justiça, de salvação, aqueles a quem foi predestinado, irmão, antes da fundação do mundo, pudessem encontrar esta vida, este caminho de escape. Se nós tivéssemos que folhear livros para encontrá-lo, quantos deles, né? Quantos deles? Se tivéssemos que procurar estradas, quantas delas nós procuraríamos? E o homem está nessa constante busca. O irmão Branda fala sobre a sede, pessoas que se embriagam, que se entregam ao vício das drogas. O clamor dentro deles está por isso, está buscando algo clamor dentro deles, só que eles não sabem o que procuram e acabam tentando preencher esse lugar com essas coisas vãs e passageiras. Mas graças a Deus esta cruz arrastada foi deixando um rastro para que o eleito caminhasse pela palavra de Deus. E como nós lemos aqui, se eu não estiver equivocado, foi em Tiago: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Ele deixou uma cruz, um rastro de uma cruz passando pelo caminho, para que aqueles que caminhassem pudessem encontrar, o profeta diz, as pegadas de sangue. A mensagem é a crueldade do pecado. Ele diz que aquilo não foi por ocasião, simplesmente por um acaso. 91. Então aqui está o projeto de Deus para a glória. Aquilo era um projeto de Deus, era Ele cumprindo a sua palavra. Estude-o, aí está Ele. É o sangue aspergido por todo o caminho. Você não pode perder a trilha. Se você seguir o sangue, amém, você pode ver. Simplesmente siga de perto o sangue e você estará bem, pois as pegadas sangrentas em cada passo do caminho. Era para isso que aquele sangue ia sendo derramado. Era para isso que aquela cruz ia sendo arrastada, para deixar a marca por onde ele passou. E depois de mais de 2000 anos nós estamos lembrando daquele sacrifício e pensando: Senhor, será que eu poderia carregar a minha cruz? Levaria eu a minha cruz, Senhor? Com minhas próprias mãos, não. Mas quando nós encontramos que nós apenas cumprimos a palavra, apenas vivemos por aquilo que Ele já fez por nós, nós tomamos a cruz de Cristo, o seu Evangelho, e caminhamos por Ele. Que privilégio, meu irmão, que nós vamos ter agora, em instantes aqui, entrar nesta fila e comer do pão e beber do sangue. Glória a Deus. Ei, irmão, isso não é para qualquer um, irmão. Lavar os pés dos santos não é para qualquer um, meu irmão. Está escrito na Bíblia e as pessoas não conseguem ver, e diz: isso é só para os apóstolos, isso é só, irmãos, isso é para eleito. Mas esses eleitos têm que caminhar por essas pegadas para ver o que Ele fez, para ver o que custou, para pegar os exemplos deixados por Ele. Aleluia. Está você feliz por carregar a sua cruz, meu irmão? Você não pode deixar ela, você não pode cortar ela, porque na hora você não consegue, ela fica pequena. Mas o que nós precisamos é pedir graça a Ele para carregá-la. Precisamos é disso, irmãos. E nós vamos passar por outro rastro a não ser o que Ele passou? Nós vamos caminhar por outro caminho a não ser o que Ele passou? Cristo passou pelo caminho da humilhação, pelo caminho da rejeição, pelo caminho do desprezo. Eu digo, a igreja passaria por um caminho de felicidades, de abundância, de alegria? Não, meu irmão, nosso caminho aqui, ele é espinhoso, ele é estreito, ele é apertado, e poucos há que a encontram, mas quando você encontra, você não sai mais dele. Siga o caminho dos rastros de sangue de Cristo. Irmão, se nós queremos encontrar a Deus, é melhor nós começarmos a rastrear por onde Ele passou. Você não
impedi-lo de criar este caminho, o diabo tentando ele e tentando desmotivar ele do caminho que ele veio para cumprir, daquilo que ele veio para cumprir, mas ele aguardou, ele sofreu, ele foi desprezado, ele chorou, mas ele sabia que era a única maneira de você encontrar, era que se você tomasse aquele caminho aberto pela cruz de Cristo. Eu pergunto nessa noite, você o encontrou? Aleluia. Você está neste caminho? Você não está longe demais, irmão. Você está perto. Você já está muito próximo da onde ela está. O que nós precisamos é pedir a Ele graça. Feche os seus olhos nesta hora. Peça a Ele graça para continuar neste caminho, meu irmão. Peça a Ele graça para carregar essa cruz, meu irmão. Para obedecer a palavra, para cumprir os requisitos deixados por Ele. Ele disse que era mestre, dando exemplo. Se Ele mesmo fez aquilo, porque nós não podemos fazer? Senhor Deus, obrigado, ó Deus, por este caminho do Calvário, Deus. Obrigado, Senhor, pelas profecias de Isaías 53. Enquanto o Senhor estava caminhando neste caminho, o Senhor estava levando sobre essa cruz todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos salvos, fomos sarados, fomos justificados por Ele. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter abrido esta porta, este caminho para nós entrarmos, ó Deus. E agora que nós o conhecemos, Senhor, não deixa nós voltar, não nos deixa pegar atalhos, Senhor, não nos deixa desistir, Senhor. Dá-nos força, dá-nos graça para continuar nele, ó Pai. Eu quero tomar a minha cruz e carregá-la. Você pode dizer, eu desejo carregar a minha cruz também. Aleluia. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe nesta noite, que Deus te anime. Se você está cansado de carregar essa cruz, meu irmão, que Deus te dê força nesta noite. Que Deus remotiva você de novo. Que Deus chacoalhe a sua fé, meu irmão. Levanta, dê a mão ao irmão que está ao seu lado. Vamos caminhando em direção a Cristo mais uma vez, carregando a nossa cruz. Nós já viemos longe demais para parar, irmão. O que nós precisamos é unir a nossa fé e caminhar segundo as pegadas de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.